Aleluia. A paz do Senhor. Amém. Eu te convido a abrirmos nossas Bíblias no livro de Lucas. Capítulo 10. Deixa eu relembrar, enquanto você localiza Lucas 10, 38, apenas o nosso convite às mulheres. Amanhã eu cancelei já com o pastor José minha ida lá à Penha. Estarei aqui com as irmãs na reunião de implantação do Ministério de Mulheres a partir das 19h30. Se o seu trabalho, sua ocupação, você não conseguir chegar exatamente às 19h30, não tem problema, chega durante, né? Todas as mulheres da igreja, sem exceção, todas as mulheres casadas, senhoras, jovens casadas, estão convidadas para estar com a gente. Ah, mas determinada irmã não está participando da Santa Ceia, mas pode participar do Ministério de Mulheres. Todas as mulheres convidadas amanhã, quarta-feira. Amanhã não é dia de trabalho na igreja, em exceção a gente vai estar fazendo essa reunião amanhã. A nossa irmã Jane e a nossa irmã Célia estarão à frente, eu vou estar com elas implantando e a gente transmitindo a visão para o Ministério de Mulheres que ora inicia o seu trabalho nesse lugar. Então amanhã, guarda esse dia, não esquece não, esteja aqui com a gente. O único menino que vai ter sou eu, o resto são todas meninas, mas eu falo, depois vocês vão conversar entre si, vai ficar tudo bem. E vai ser só entre as irmãs, não vai ficar até tarde, é realmente uma transmissão assim da visão que Deus tem nos entregue, e aí daí em diante as irmãs vão dar sequência ao trabalho. Quinta, nós temos as células, participa com a gente, Manaim, Efraim, Zion, uma das 3 células, cada uma tem o seu perfil. Você pode participar na garagem da igreja, na célula Efraim, você pode participar no centro de convenções da igreja, que é no 2º andar, na célula Manaim, você pode participar na casa de Ronaldo e de Letícia, que é a célula Zion, e a casa deles é exatamente atrás, é o 2º portão depois da igreja. Passou a igreja vai até aqui atrás, o 2º portão é a casa deles, o portão fica aberto, e toda a igreja está convidada a participar, a ser membro de uma das células, porque a gente tem adotado a visão celular nesse lugar para a glória de Deus. Lucas 10, 38. Jesus visita Marta e Maria. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Somente até aqui podeis estar assentados. Você que da sua casa, do seu trabalho, da onde você estiver, que nos assiste por essa live no Facebook, seja bem-vindo também. Compartilhe aí na sua linha do tempo, para que mais pessoas possam escutar a palavra do nosso Deus, para a glória do nosso Deus. Eu creio que ler Lucas 10, 38 até o 42 é lugar comum, né? Todos conhecem a história. Creio que, se não todos, 99,9% conhece o episódio de Jesus sendo recebido por Marta, chegando até a casa delas, sendo recebido no lar delas, e acontecendo entre elas uma pequena, posso dizer, desavença. Eu posso dizer talvez que uma desinteligência aconteceu entre elas. Porque
olha como é que as coisas são interessantes. Dentro da mesma casa, irmãs, não sei a idade delas, adultas elas são, mas a Bíblia não mostra exatamente a idade. Irmãs, na mesma casa, certamente com a mesma criação, e com óticas e perspectivas de vida totalmente diferentes, não é isso? Dentro da mesma casa. E é interessante, se você parar para observar, irmãos, mesma casa, por vezes pais e mães dão a mesma educação, a mesma orientação, mas filhos saem com formas, com personalidades, com jeitos diferentes. Muito mais aqui no nosso meio, muito mais você que escuta essa palavra na sua casa. Nós pertencemos a origens, a famílias, a modos, a jeitos, a costumes diferentes, diversos. Tem pessoa que é mais tranquila, zen, não esquenta a cabeça com nada. Esse vai viver 100 anos. Eu lembro lá da minha avó com 80 e poucos anos, esquentava a cabeça, às vezes a gente provocava ela, fazia umas brincadeiras que ela não gostava, só para ver ela um pouquinho nervosa, mas ela era tranquila. E a gente falava assim, essa encontrou a receita da longevidade, tranquila, zen, não se estressa. Às vezes você viaja para o interior, e eu observo essas coisas, aquelas cidades do interior, essas cidades têm cheiro, você pode observar, cidadezinha do interior, ela tem um cheiro próprio. Minas Gerais está repleto assim, ela tem cheiro, essa cidade. Você chega lá, e aí você vai numa venda, em algum lugar, você cumprimenta uma pessoa, a rotação da pessoa é diferente da nossa, o ritmo da pessoa é diferente do nosso ritmo é acelerado. Se você for numa repartição pública, num hospital, num órgão público, no fórum, chegar lá meio devagar, chegar lá meio tranquilo e começar a contar uma história para eles, você já sabe o que vai acontecer. Eles vão te cortar no meio e vão dizer, o que você quer? O que você precisa? As pessoas são treinadas hoje em dia para serem rápidas, objetivas. Dizem que em tempo de WhatsApp, uma ligação é uma prova de amor, né? Porque tudo se resolve hoje pelo WhatsApp. Você manda uma mensagem e dependendo do grupo, dependendo de quem está falando, em tempo real. Hoje eu precisei, por exemplo, comunicar de maneira rápida com o meu irmão aqui, Eduardo, e rapidamente eu consegui resolver um problema grande, e ele se propôs a me ajudar pelo WhatsApp. Ou seja, aonde a gente está, aqui na cidade grande, no Rio de Janeiro, com deslocamentos longos, com a vida objetiva, isso nos põe acelerados, ansiosos. Por isso que a ansiedade, ela é dita como a doença do século. As doenças relacionadas à alma, ao psicológico, o ser humano ele vai sendo afetado no seu psicológico, porque ele vai desenvolvendo síndromes, ele vai desenvolvendo ansiedades, porque nós vivemos acelerados. E a Bíblia vai dizer de alguém hoje que também era acelerada. É claro que ser acelerado às vezes é bom, né? O Guilherme mencionou aqui lá dos funcionários. Eu tenho certeza que um vendedor acelerado, tipo você vai lá na loja de sapato comprar um sapato, ele vai rapidinho, traz o seu sapato, atende você, atende outro, atende outro, atende outro, atende 5 ao mesmo tempo, e rapidinho ele traz o seu sapato, traz o outro, traz o 39, traz o 40, e rapidinho. Isso é ótimo para a gente, mas para a pessoa não é ótimo viver desse jeito. E Marta, essa pessoa, é esse retrato dessa pessoa ansiosa. Por que você está chamando ela de ansiosa, pastor? Porque na tradução revista e corrigida, a palavra no português encontrada foi literalmente ansiosa, como está no versículo 41. Pode colocar para mim, Isadora? Antes isso, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. É como aquela pessoa que vai receber alguém muito importante na sua casa. É como aquela pessoa que vai receber parentes que não recebe há muito tempo, e aí você quer preparar a sua casa para receber.
Se você puder fazer uma reforma na sua casa para receber determinadas visitas, você faz. Se você puder dar a melhor limpeza, lavar do teto até o chão, você lava. Se você puder preparar a melhor comida, você prepara. E mesmo assim, fazendo tudo, você ainda fica preocupado: será que eu vou agradar? Será que eu vou receber bem? E aí você fica estressado. Quem nunca recebeu uma visita e ficou estressado antes da visita chegar, durante a visita, e depois que a visita foi embora, você fez assim: ai meu Deus, ainda bem que foi embora. Quer dizer, você gostou, você chamou a visita para te visitar, a visita te visitou, e quando a visita foi embora, você relaxou só quando a pessoa foi embora. Você está ansioso, você está desnecessariamente ansioso. E essas mulheres receberam a melhor visita que alguém poderia receber. Qual é a melhor visita que a gente pode receber? Aquela que traz presente. Quando a gente era criança, eu e meu irmão, a gente gostava das visitas que traziam presente. Vinha uma tia nossa, todos os domingos, vinha passar o domingo lá em casa, sempre tinha presente, uma roupa, um brinquedo, alguma coisa. Um outro tio de Minas Gerais, sempre, normalmente tinha presente. A gente quer visita que traz presente, quando é criança. Mas essa visita aqui não traz só presente, Ele é o próprio presente. A presença dele é o próprio presente. E aí, se a gente desenvolve essa síndrome, essa ansiedade de ter esse calor, de ter essa preocupação, de ter essa aceleração dentro de nós, você perde o momento. Tem uma expressão que eu nem gosto dela, mas que falam carpe diem, que é aproveitar o momento. E ela é usada de maneira distorcida para os prazeres mundanos. Mas se você pensar de que estar na presença de Deus é um momento sublime, esse momento tem que ser aproveitado. Eu já fui em congressos maravilhosos, que a presença de Deus se fazia notória, Deus falando, a gente glorificando, adorando, exaltando, e eu olho para o lado, meu celular está ali, eu ia pegar ele, lá da pessoa está filmando. E tem câmera, eu já fui em gravação de DVD, o fogo descendo, e quando o fogo está descendo, irmão, eu quero ser queimado também. Estou pouco me lixando se eu vou filmar ou gravar aquele momento, não me importa, eu quero ser queimado também, eu quero queimar, eu quero participar, eu quero ter experiência para contar daquele momento que eu estou vivendo. E aí você olha, tem pessoas filmando, tem uma câmera de $30 mil, tem câmera que custa $30 mil, tem uma câmera de 30, tem 10 câmeras de $30 mil filmando, para fazer a gravação, e o fogo de Deus descendo, e o camarada tira o celular dele de R$700, e ele deve achar que a qualidade da filmagem dele vai ficar melhor do que a da câmera, 4K ou HD, só pode ser. E aí Deus está falando, você está filmando. E aí sabe o que acontece quando chega em casa? O seu filho pega o celular, o seu neto, o seu sobrinho, e ele vai ver o joguinho dele, aí não tem espaço. O que ele faz? Ele seleciona o seu vídeo. Você perdeu um momento para filmar, exclui o seu vídeo. Você não curtiu o momento, você não assistiu o vídeo, você não viveu aquele episódio na sua vida. E as coisas de Deus são dessa forma. Jesus estava na sala delas. Imagina Jesus bater lá na sua porta e entrar, e não puxar nenhuma cadeira, sentar no chão. Que coisa linda, que coisa simples, que coisa maravilhosa. E ele não puxa a cadeira. Qualquer ser humano um pouquinho mais importante, você quer oferecer o melhor sofá, a melhor cadeira, e ele entra na sua casa, senta no chão e começa a conversar, a bater um papo contigo. E aí você vai se preocupar se tem louça para lavar, você vai se preocupar se tem comida para esquentar, se tem pudim na geladeira. Afinal de contas, Jesus está ali. E Marta, ela está envolvida com seus afazeres. E os seus afazeres, eles vão simbolizar as mulheres de hoje do século 21. Hoje a mulher, ela acorda cedo, ela sai para trabalhar, ela ganha dinheiro, ela chega em casa, ela lava roupa, ela passa roupa, ela faz comida, ela limpa a casa, ela cuida de filho, ela vai dormir 1h da manhã e 5 da manhã ela está de pé de novo, e tudo de novo. E a mulher faz 30 coisas ao mesmo tempo, dá conta de tudo, faz previsão do tempo. Hoje vai fazer frio, leva o casaco. Hoje vai chover, leva o guarda-chuva. O gás está acabando,
o gás acaba. Está acabando o arroz, aí você vai lá, não tem mais arroz. É o último feijão, usei o último óleo, acabou o açúcar. A mulher toma conta de tudo. E o que ela fica? Afadigada. O que ela fica? Cansada. E aí quando ela está na presença do mestre, ela está pensando assim: será que eu deixei o fogo aceso? Vou ligar lá para casa. Acho que eu deixei a cafeteira ligada. Isso é fadiga. Isso é foco desviado. E quando a gente desvia o nosso foco, a gente não aprende. Um dia eu fiz um curso na minha área, do meu trabalho no direito, e no primeiro dia do curso era o cara top, mais top, mais top do Brasil, que ia dar a primeira aula, presencial. E quando eu sentei, que eu vi aquele dinossauro, quando é uma pessoa assim, antiga e das boas, a gente chama de dinossauro. E quando eu vi aquele dinossauro, irmãos, eu fiquei 2 horas assim congelado e não pisquei, e eu queria anotar tudo que ele dizia. Eu via gente levantando para ir no banheiro, eu via gente levantando para falar no zap, eu via gente fazendo outras coisas. Eu pensava, eu preciso aproveitar para absorver esse conhecimento, eu preciso aproveitar para absorver essas palavras. E eu aproveitei. Eu tenho até, ele faleceu agora de Covid, essa pessoa, esse doutrinador, mas eu tenho lá anotado lá em casa tudo que ele disse naquele dia. Está guardado, está guardado. E o que Jesus tem dito para nós? Não, peraí, Jesus, que eu estou ocupado aqui com uma coisa. A ansiedade e a preocupação são coisas que prendem as mulheres desse século. E se você der asas para isso, se você não parar, não relaxar, não for um pouco mais tranquilo e tranquila, a gente vai se desviar das coisas do mestre. A gente vai se apegar nas coisas que não são dele. Você vê pessoas que querem agradar a todo mundo, querem desempenhar bem os seus afazeres, querem abraçar o mundo. Quantas vezes a gente quer abraçar o mundo? Quantas vezes na nossa vida você se deu conta que pensou assim: eu estou tentando abraçar o mundo e eu não vou conseguir. Até na igreja mesmo, às vezes a gente quer abraçar o mundo. Em vez de chamar o irmãozinho que está aqui do lado, segura aí, irmão, é contigo agora. Segura aí, irmã, a bola está contigo, vamos trocar, vamos dividir o peso. Marta não é essa pessoa. Ela é aquela pessoa que quer abraçar o mundo. E ela acaba perdendo o foco. E o ser humano, o foco na vida do ser humano é muito importante. Quando você coloca um foco na sua vida, uma direção, quando você fixa o seu olhar em algo, você consegue trazer isso à realidade. Você vê o atleta com foco, ele tem um desempenho top. Você vê o mesmo atleta sem foco, sem interesse, o desempenho dele vai lá embaixo. Você vê um profissional com foco, às vezes começando numa empresa, num emprego novo, com um salário melhor, feliz, o desempenho vai lá no céu. Mas aí daqui a pouco o foco diminui e o desempenho vai lá no chão de novo. Nós somos movidos a foco. E eu te pergunto nessa noite, qual tem sido o seu foco? Jesus sempre é meu foco, mas quais têm sido as nossas ações? As nossas atitudes têm nos levado ao nosso foco? Ou a gente está perdendo tempo, saindo de lado? Ou a gente está perdendo tempo como fez Marta, afadigada com os afazeres, tangenciando com as coisas que são importantes? Não estou tirando a importância das coisas que ela fazia, são coisas importantes, mas a mesma Bíblia vai dizer, remindo o tempo, administrando o tempo, porque nossos dias são maus. A gente precisa administrar esse tempo, nós precisamos. E hoje a gente tem coisas que tiram o nosso tempo. Antigamente a gente não tinha redes sociais, aí eu lia um jornal, ficava informado pelo menos, mas hoje a gente tem coisa que tira o nosso tempo, que suga o nosso tempo. Depois você olha no seu celular, ele tem um contador, você vai ficar em pânico. Ele vai te dar quantas horas você usa os aplicativos. Ele vai te dizer quantas horas você ficou no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, em todos os aplicativos. Você vai ficar em pânico. Você vai falar assim: eu tenho sido uma Marta. Eu tenho sido uma Marta. E essas coisas vêm tirar o nosso foco.
essas coisas vêm tirar a nossa direção. Mas Maria, nessa noite, ela vai simbolizar para a gente alguém que olha, que foca, que caminha e que vai na direção correta. Se existe aquele que foi criado pelo mesmo pai, teve a mesma educação, mora na mesma casa, mas que está ansioso, também existe aquela pessoa que se importa com aquilo que tem que se importar, mas prioriza aquilo que tem que priorizar. Nossa vida é feita de prioridades. Nossa vida é feita de prioridades. Vamos supor, eu conheço pessoas, é brincadeira, não sei se é verdade, deve ser brincadeira. Eu conheço pessoas que chegaram no nível de endividamento, que jogavam as contas para cima. A que caísse em cima da mesa é que ia ser paga. As que caíssem fora não iam. Mas vamos pensar em prioridade. Suponha que você tem uma verba, R$100. E aí você tem a conta de luz, você tem as compras, você tem o aluguel, você tem a água. Vamos supor, qual é a sua prioridade? Se eu só tenho 100, a prioridade número 1 é a comida. Porque se eu não comer, eu não vivo. Depois da comida, é morar, porque depois de comer eu preciso morar. Depois de morar eu preciso vestir. Em último lugar, entra a pizza. Não é assim? Se a gente tem um limite, a gente tem prioridades. No reino de Deus é a mesma coisa. Maria tinha prioridades. Tem louça para lavar? Tem. Mas Jesus está aqui. Tem coisas para fazer? Tem. Mas Jesus está aqui. Eu tenho certeza que se você pensar que se tem coisa na sua casa agora para você fazer, tem. Eu tenho certeza que teve irmã que não deu tempo de fazer janta. E quando acabar o culto, ela vai igual a flecha para poder agilizar aquela janta. Mas hoje você priorizou estar aqui. Eu tenho certeza que talvez tenham coisas na sua casa que necessitam de ajustes urgentes, mas que no seu coração você estabeleceu uma prioridade de estar aqui hoje cultuando ao nosso Deus, louvando o nome dEle, escutando a sua palavra. E quando você escolhe a boa parte, ainda que venha a irmã dizendo: Senhor, fala com ela para me ajudar, Pai, tira ela de estar sentada aí conversando à toa contigo e manda ela vir me ajudar. E aí Jesus sabiamente ele dá um não com estilo, um não que explica. E ele fala: ela escolheu a boa parte e essa não vai ser tirada. E eu te pergunto nessa noite, onde os nossos olhos estão focando? Em que direção os nossos olhos estão focando? Apenas na beleza exterior? Você tem pessoas que gastam fortunas com a pele, você sabia disso? Os medicamentos para a pele, vai no dermatologista para você ver, sai com a receita de lá. São os medicamentos mais caros que existem, disparado. Você tem pessoas que gastam fortunas com a pele e não cuidam da alma. Você tem pessoas que gastam fortunas com o cabelo e não cuidam do seu coração. Você tem pessoas que gastam fortunas com a sua vaidade, e eu acho que tem que gastar mesmo. Eu acho que tem que investir em você mesmo. Eu acho que você tem que se sentir bonito e bonita mesmo. Mas e o nosso coração? E a nossa alma? A nossa pele está linda, mas e a nossa alma? O nosso cabelo está lindo, mas e a nossa alma? A nossa unha está uma beleza, mas e a nossa alma? E dentro de nós estamos desenvolvendo processos de ansiedade, estamos desenvolvendo processos de culpa, de falta de perdão, de rancor, de distanciamento. E Jesus está falando: olha para a direção certa. Veja, tudo é importante, mas tudo no seu devido lugar. Tudo é importante. Lavar, passar, cozinhar, se arrumar, se cuidar, tudo é importante no seu devido lugar. Mas é muito importante Ele estar aqui, e eu e você o estarmos escutando, e eu e você o estarmos ouvindo. Veja, Jesus estava na sala da casa dela, e ela não estava ouvindo.
Jesus estava na sala da casa dela e ela não estava vendo. Jesus estava na sala da casa dela e ela não estava sentindo. Jesus estava na sala da casa dela e ela estava procurando um motivo para reclamar da sua irmã. E Jesus está aqui nessa noite. E Jesus está na sua casa também. Ele nos acompanha. Será que a gente está vendo? Será que a gente está enxergando? Será que a gente está sentindo? Ou será que a gente tem apenas uma reclamação do irmão que está do lado? Ou será que a gente tem apenas uma reclamação que o louvor não foi assim ou foi assado? Ou será que a gente tem uma reclamação que a nota foi assim ou foi assada, a nota musical? Ou será que a gente tem uma reclamação que o culto poderia ter sido mais assim ou mais assado? Ela tinha uma reclamação. Guarda o que eu vou te dizer. Tem pessoas que na presença de Deus têm uma reclamação, mas tem pessoas que na presença de Deus têm glorificação. Aleluia. Você tem olhado para Ele? Nós temos olhado para Ele? Ou a gente está olhando para tudo que está ao nosso redor? Tudo de errado que está ao nosso redor. Ao nosso redor tem um monte de coisa errada. Tem coisas fora do lugar? Tem. Tem coisas que precisam ser consertadas? Até tem. Tem coisas que precisam melhorar? Muito tem. Mas tem Jesus nessa noite. E se você olhar para Ele, não significa que a gente vai ser isento de problemas, mas Ele vai trabalhar dentro de nós. Ele vai trabalhar no nosso coração. Ele vai trabalhar na nossa vida. Aleluia. Eu termino afirmando o que está em Hebreus 12. Versículo 2. 12:2. Pode ser o 1 também, por favor, que aí contextualiza. Nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui está o segredo. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Maria? Não. Olhando para a louça? Não. Olhando para o irmão que me aborreceu? Não. Olhando para aquilo que me incomoda? Olhando para aquilo que me atrapalha? Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo olhando para Jesus. Aonde o nosso olhar tem estado? Aonde o nosso foco tem estado? Em que direção nós temos olhado? Para os erros? Para os tropeços das pessoas? Para aquilo que a gente tem que fazer? A gente tem gasto tempo nisso? A Bíblia está dizendo: gaste o seu tempo olhando para Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, eu te convido. Aleluia. Você está acelerado, ansioso, preocupado? Deus está dizendo nessa noite: tem boa parte. Tem uma boa parte que é estar com Ele. Estar com Ele é melhor do que estar com as preocupações. Estar com Ele é melhor do que estar com as ansiedades. Estar com Ele é melhor do que estar com qualquer outra coisa ou qualquer outro alguém. É estar com Ele, é desacelerar um pouquinho, é desacelerar com as preocupações, é estar com Ele. Ele oferece a presença dEle para você e para mim nesta hora. Mas você vai ter que estabelecer uma escala de prioridades. Você vai ter que estabelecer uma escala do seu foco, da direção,
daquilo que realmente importa, e botar sua energia, e botar sua força, e botar sua atenção nisso, Ele revela para você a vontade dEle nessa hora. Ele revela ao seu coração a vontade dEle nessa hora. E a vontade dEle tem a ver com Ele. A vontade dEle tem a ver com a obra dEle. A vontade dEle tem a ver com as coisas que vêm dEle. A vontade dEle se traduz nos dons que Ele te deu, no fôlego de vida que Ele nos deu, na vida que Ele tem nos dado, que Ele quer nos dar. Ele tem vida. Ele tem vida. Nessas preocupações Ele tem vida para você. Nessas angústias Ele tem vida para você. Aleluia. Nessas ansiedades Ele tem vida para você. Nesses remédios Ele tem vida para você. Oh, aleluia.